bom que vocês entraram. A gente vai começar a nossa aula, aguardando que outros entrem. Chama o pessoal lá no grupo, o pessoal está dormindo, resolveu, sei lá o que está acontecendo, mas nós temos que trabalhar, né? Vamos em frente. O mundo é assim, a gente tem que se ligar e correr atrás. É difícil quando a gente precisa que os outros fiquem chamando, vai lá, tal. Os espertos seguem adiante e os outros vão ficando para trás. Isso, que bom que o pessoal está entrando. Muito bom dia, Larissa. Que bom que você entrou, Maria Vitória. A gente estava esperando você para começar. Vamos colocar aqui, então, a nossa aula do dia de hoje. Muito bem. Oi, Lucas, que bom que você entrou. Nós vamos começar. Oi, bom dia. Tudo bem aí? Bem, e aí? Aqui tudo bem, graças a Deus. Tudo no caminho, tudo certo. Pessoal, aqui a gente tem a imagem de um lápis escrevendo. São situações, né? A escrita, permitir Mariana entrar. A escrita nos oferece situações, às vezes, um pouco desconfortáveis. Vocês já sentiram aquela sensação de que, nossa, eu sei o que eu quero dizer, mas não consigo colocar em palavras? Pois é, a língua escrita, a língua portuguesa, ela é quase uma outra língua, porque ela se distancia muito da oralidade. A oralidade nos oferece alguns aspectos como os gestos, as muletas, né, que são, às vezes, formas de expressão, como então, né, daí, que nos ajudam a desenvolver o nosso pensamento. A escrita não pode ter nada disso. A escrita formal ainda não pode nem ter gírias, nem formas da oralidade, que a gente costuma usar como essas muletas. Então, complica a nossa expressão. Desde que a gente começa a escolaridade, lá nos primeiros anos, a gente começa a trabalhar alguns aspectos importantes, que na época a gente pensa que aquilo nem é relevante, porque a gente é muito criança, e às vezes a gente vai abandonando pelo caminho algumas daquelas práticas que a gente começou lá atrás. Então, esse lápis está aqui para nos fazer lembrar que alguns aspectos importantes que a gente aprendeu lá no início da nossa alfabetização, como grafar as palavras corretamente. Isso diz respeito à competência número 1 do Enem, que é o nosso foco de aula do dia de hoje, a produção escrita, o texto dissertativo argumentativo, e a forma de grafar as palavras, a forma de escrever as palavras é muito importante. 200 pontos na competência do Enem aí. Uso de hífen no fim da linha para separar palavras. Alguns de nós esqueceram como se separa palavras. Existem regrinha para separação de sílabas. A gente precisa retomar isso. Você já pensou você perder 200 pontos de uma prova de Enem por causa de uma besteira? Acentuação gráfica. Mas eu não sei. Vamos estudar. 1 hora que você perca da sua tarde estudando acentuação gráfica, você não erra nunca mais. E eu vou deixar no fim da apresentação uma plataforma que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Talvez vocês, alguns já conheçam, é a plataforma Estude. Ela traz aulas para nós muito bacanas, são aulas rápidas, aulas bem dadas, um material muito bom, para vocês desenvolverem qualquer assunto em termos de redação que vocês tenham dificuldade. E não só em termos de redação, tá? Ela trabalha todas as disciplinas, inclusive. Ela é aberta de forma gratuita em algumas situações e muitas videoaulas são abertas, então vale a pena conferir. O lápis representa, então, a dificuldade que a gente pode ter e que a gente precisa vencer em relação ao texto escrito, tá certo? Porque a língua escrita é a forma que a humanidade tem, prioritariamente, de
passar o conhecimento para as próximas gerações. Então, se eu trabalho só com a oralidade, eu fico semelhante ao homem primitivo lá das cavernas, lá para trás, na Idade Média, quando as pessoas não sabiam ler, que passavam as informações de geração a geração apenas por contar histórias, fábulas, cantigas e casos. Para eu me apropriar do conhecimento acumulado de forma geral, conhecimento científico, literário, em todas as áreas do conhecimento, eu preciso ler. Porque eu vou ficar esperando que os outros leiam e ofereçam para mim o resultado da leitura deles, mastigada da forma como ele quer, ou eu preciso ter autonomia para eu escolher aquilo que eu quero ler. E lembrando que os assuntos costumam ter dois lados, os assuntos controversos, principalmente, costumam sempre ter dois lados, não, tem sempre dois lados, e eu preciso conhecer os dois lados da moeda, porque se eu esperar que as pessoas traduzam para mim os fatos, eu fico refém de alguém que costuma ler. E eu não posso ficar refém de ninguém, eu tenho que ser autônomo, eu tenho que ser uma pessoa que escolha os meus caminhos e as minhas ideias. Vamos ver quem já me enviou atividade. Eu fiz um recorte aqui da planilha que eu recebo, ó, tenho a data, eu tenho até o horário, até os segundos de quando você enviou para mim, tá bom? Muito bem, a gente tem aqui alguns textos que já foram enviados, 2 da primeira série C, 2 da primeira série A. Na verdade, não eram textos assim, essa não era a atividade. A gente vai falar um pouquinho sobre a atividade, né? A atividade era para a gente fazer o quê? Um esquema do nosso futuro texto. Então, tem gente que já caiu na tentação de tentar resolver tudo agora. Por que que a gente está fixando bem essa atividade desta forma? Para mostrar para vocês a relevância para o êxito de uma produção de texto do planejamento. Quem não planeja o que escreve corre muitos riscos de fazer apenas um texto expositivo, colocando ideias no fluxo do pensamento, que não conversam umas com as outras como deveriam, ficam ali justapostas. Corre-se o risco de não ter uma tese clara colocada ali. Enfim, vamos partilhar desse momento aqui, dessa aula, para tentar tirar dúvidas em relação ao projeto de texto, a texto dissertativo argumentativo, nesse foco, tá bom? Na aula passada, a gente trabalhou esse texto dissertativo argumentativo de Enem, e eu trouxe aqui para vocês um artigo de opinião de um jornal de Goiânia, tá? Para ilustrar para vocês, por conta do Centro de Mídias e do material da Secretaria, no material da Secretaria, no caderno do aluno, nós vemos lá atividades acerca de artigo de opinião, e fica sempre a dúvida, né? Mas o Enem pede um artigo de opinião, como é que eu tenho que escrever? O que, afinal de contas, eu tenho que fazer? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, para que não surjam mais dúvidas quanto a isso. O importante, gente, quando a gente vai trabalhar produção de texto, é sempre prestar muito atenção na proposta da redação. Nela vai aparecer exatamente o gênero que eu tenho que trabalhar. As características que eu vou ter que desenvolver na minha redação, elas estão ali. Se um vestibular da Unicamp, por exemplo, te oferecer a possibilidade de trabalhar uma carta do leitor, imagine que você é um leitor da revista X e você ficou indignado com o artigo tal, redija uma carta à redação dando o seu posicionamento crítico acerca do assunto.
Então, nesse caso, eu tenho que prestar atenção. Qual é o gênero que ele pediu? É carta do leitor. Como é que se faz isso? Tem características próprias. Artigo de opinião. Tem características próprias também. O que é um artigo de opinião? De onde veio esse gênero? Esse gênero nasceu na mídia. Então, nós temos revistas como a Veja, Exame, Carta Capital, a gente tem jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, esse aqui de Goiânia, que trazem artigos de pessoas, jornalistas, pessoas de determinada área, com opinião relevante em determinado assunto, para escrever, para dissertar de forma argumentativa acerca de algum assunto. Porém, numa revista ou num jornal, vocês acham que é delimitado o número de linhas, como no Enem? Ah, só 30 linhas, hein? Não. Olha aqui, esse artigo aqui que a gente está vendo. Ele escreveu em vários parágrafos. Ele deu a opinião dele, ele argumentou, certo? Tem título? Tem título, claro que tem que ter título. Sempre na mídia, o título é importantíssimo. Por quê? Porque chama atenção para que o leitor queira ler. Desafios do terceiro setor. Então, eu já sei que é um texto direcionado a esse assunto. É o terceiro setor em termos da economia de um país. Qual é o terceiro setor? Eu quero saber sobre isso. Que tipo de emprego colocado aí para mim no terceiro setor? Será que isso me interessa? Eu vou ler esse artigo aqui do... Quem é esse José Alberto? Aí eu vou lá atrás, vou ver que ele é formado em administração de empresas pela FGV, é mestre em administração com ênfase no terceiro setor pela PUC, autor do livro SOS da ONG. Puxa, é uma pessoa que sabe o que está falando. Então, eu acho que esses argumentos aqui, para mim, já são importantes eu saber sobre isso. Eu vou ler, porque me interessa esse assunto. No caso de uma prova do Enem, você é chamado também a dissertar de forma argumentativa, como no artigo de opinião. Porém, por que não aparece o gênero artigo de opinião? Porque lá você precisa fazer em 30 linhas. E não é para um público específico, como no caso aqui, o nosso artigo é. Na prova do Enem, é para qualquer pessoa ler. Então, para um público aberto. De forma objetiva, você tem que falar sobre um assunto. Você não é uma pessoa relevante no tema, você não foi convidado porque você sabe daquela fatia temática com bastante domínio. Não. Você é um jovem que vai dissertar e argumentar acerca de um tema proposto. Então, você vai fazer isso de forma objetiva em 30 linhas. Para fazer isso em 30 linhas, estabeleceu-se por prática que 4 parágrafos são o ideal. Ah, mas eu fiz um último 5º parágrafo. Se você fez tudo isso em 30 linhas, e vai ser aceito, né? Se foi coesa, se houve coerência na sua ideia ali no final. Porém, o ideal são 4 parágrafos. O introdutório, no qual você vai contextualizar o assunto, né, com a sua tese, fechando esse parágrafo, abrindo já para o primeiro argumento, para o segundo argumento, que vão vir no desenvolvimento em 2 parágrafos distintos, e concluindo, amarrando todo o assunto, você vai dar a proposta de solução. Assim fez a Fernanda Carolina, 4 parágrafos, colocou lá embaixo o final dela, acabou, 30 linhas. Quais são os passos importantes? Por que a gente está fazendo uma atividade em que não é para você mandar logo a redação pronta? Eu quero entender o esqueleto da sua redação. Quem já mandou toda a redação pronta, faça novamente, gente. Mande o esqueleto.
Eu preciso entender se você fez e se você percebeu a importância, porque no dia do Enem você vai ter que fazer isso para não se perder. Qual é a importância de planejar o que você vai escrever? Para que você... Qual é o gabarito do Enem? Qual é o gabarito? O gabarito é você atingir as 5 competências, com êxito, 200 pontos cada uma. Esse é o gabarito. Ô, Pro, tem uma coisa que eu não entendo. É aquele formulário lá, por que que tem 3 perguntas de redação? Então, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, são espaços que a gente deixou para você colocar os tópicos, tá? Mas eu vou abrir para você, a gente vai... Aguarda só mais um pouquinho, Lucas, porque nesse slide aqui não vai aparecer isso que você quer ver, mas a gente vai chegar lá, tá bom? São, na verdade, Lucas, os passos que você tem que dar. Esses espaços diz respeito a isso. Primeira coisa, quando a gente vai trabalhar uma redação, eu preciso cumprir as exigências da proposta da redação. Eu preciso ler. Vocês sabem que provas como a AP de matemática foi constatado por pesquisa que há muitos alunos que erram, não porque não sabem resolver matematicamente o desafio proposto ali. Porém, eles não entenderam que era para usar, por exemplo, a equação de segundo grau naquele caso, que era para usar esse raciocínio lógico no outro caso, porque eles não compreenderam o português escrito. Eles não conseguiram traduzir aquilo que estava escrito na ideia para poder responder a esse desafio com a lógica da matemática. Então, a leitura da proposta é importante. Às vezes, o aluno, na ânsia de responder, ele passa por cima. E aí, ele não sabe o que fazer depois. Por isso, elaborar um projeto de texto. Essa é a proposta do nosso formulário. Se você lembrar lá, Lucas, e alunos todos, estava escrito isso daqui lá no formulário, lá em cima. O que é para fazer? Elaborar projeto de texto. Se é um projeto de texto, ainda não é o texto. No projeto, eu vou lançar ideias que eu vou desenvolver depois. Eu vou falar sobre o quê? Depois eu vou discorrer, eu vou dissertar acerca disto aqui, mas eu ainda não vou dissertar, eu só vou colocar, eu vou falar sobre manipulação dos usuários de dados da internet. Manipulação dos dados da internet. Aí depois eu vou discorrer. Claro que esse exemplo que eu dei não se encaixa aqui, porque aqui, qual é o tema? Covid-19 versus comportamento humano. Que mundo poderemos ter pós-pandemia? Eu acabei de dar aula na segunda série e nós trabalhamos lá na segunda série textos motivadores do Enem. Eu li com eles os 4 textos motivadores do Enem 2018 para eles entenderem que esses textos não são colocados à toa numa prova e que a gente tem que lê-los com atenção e tentar retirar as palavras-chave desses textos para poder depois montar o nosso próprio texto. No caso, nem sempre a gente tem textos motivadores, pode vir uma pergunta, pode vir uma afirmativa, como foi no caso aqui do nosso texto do Centro de Mídias, foi trazido apenas um parágrafo, certo? Motivador. Neste caso, eu tenho que me alimentar tematicamente para poder saber que tipo de argumento e o que eu vou falar, porque, afinal de contas, será que eu já parei para refletir a importância do comportamento humano numa pandemia como essa? E eu já parei para pensar que mundo pode surgir após essa pandemia? O que será, qual é o impacto de uma pandemia como a Covid na sociedade? Qual é o impacto? Tem vários
eu posso seguir aí vários eixos, eu posso pensar em termos de economia, eu posso pensar em termos de desemprego, eu posso também pensar em termos de mudanças no consumo cultural, por exemplo, as diversas lives dos artistas, pode ser que surja uma nova maneira de exposição artística, certo? Então, eu preciso pesquisar primeiro para poder saber os caminhos que eu posso seguir. Porque senão, o que eu posso fazer? Eu posso começar a ficar só no senso comum. Segundo passo, compreender a questão posta em debate. Qual que é o tema? Tema é igual a assunto. Qual é o assunto? Será que eu entendi mesmo o que é a questão que está posta aí para eu refletir? Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse tema. Sempre a gente pode observar nas propostas de redação, há um recorte sobre determinado assunto. O assunto aqui não é pandemia de forma geral. Se eu pensar em pandemia, eu posso pensar na peste negra que teve na Idade Média, eu posso pensar em outras formas de pandemia, como a gente já teve o ebola, que não virou pandemia, né? Era só uma epidemia. Na África se espalhou um pouquinho, mas não virou pandemia. Eu posso falar sobre doenças do passado, mas no caso, eu tenho que ver o recorte do tema, o recorte do assunto que essa questão me traz. Ela traz para nós a Covid-19, não é qualquer pandemia. E ela traz também outro recorte importante, que é o comportamento das pessoas. Então, eu não vou discorrer sobre a doença em si. É uma doença altamente infecciosa, lá, e acaba a minha redação. Eu não vou pontuar, porque eu não segui a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que exige que eu perceba a polêmica. E qual é a polêmica? A polêmica é saber o que as pessoas vão fazer a partir dessa situação que estão vivendo agora. Ou seja, como vai ser o mundo depois da pandemia? Mas o mundo de forma geral? Não, o mundo relacionado às pessoas. Então, esse é o meu foco, o mundo socialmente falando, não de outra maneira, não com um foco científico e tal, não. O que vai ser o mundo a partir do comportamento que as pessoas estão tendo agora e poderão levar para depois. Aí eu tenho que me posicionar. Como que eu vou saber falar sobre isso? Será que eu já parei para pensar? Se eu não parei para pensar sobre isso, gente, é bastante difícil. Então, no Enem, você tem que começar a rabiscar. É um brainstorming mesmo. O que é brainstorming? É tudo que vem na minha cabeça de ideia, eu ponho no papel em tópicos. Então, o que vem na sua ideia quando fala em comportamento humano por causa da Covid? Vamos colocar no chat? O que vem na ideia? Ah, é um brainstorming. Qualquer coisa que vem na cabeça quando a gente fala em comportamento humano e em mundo pós-pandemia, o que vem na cabeça? Vai, Clara, você é boa nisso. Vai. Escreve aí. Vamos ver. Ideia, gente. Brainstorm vale tudo. Pode falar até bobagem. Vai. Eu não vou julgar o que vocês vão falar. Pro, Falta de fala de emprego. novo a pergunta. Pergunta é: o que vem na sua cabeça quando a gente fala em comportamento humano por conta da pandemia? O que vai acontecer com as pessoas? Falta de emprego, a Aline falou. Está acontecendo já. Nem é pós, já é para já. Falta de emprego, sim. Ignorância. Ignorância, ou seja, ela não sabe profundamente sobre o fato que está acontecendo. A pessoa ignora situações como se estivesse na Idade Média, quando as pessoas não acreditavam em micro-organismos, não sabiam que existiam micro-organismos. Então, pessoas do século XXI andam como se não tivesse na maçaneta da porta, na respiração dela, do lado do outro, a possibilidade de ter um vírus ali no ar, encapsulado numa gota de saliva. Comportamento social,
Sim, a gente tem que pensar em comportamento social. E que tipo de comportamento? O Lucas está falando isolamento. O isolamento é algo importantíssimo, falta de empatia, ou seja, eu não consigo me pôr no lugar do outro. Falta de esperança. Olha, vamos pensar em falta de empatia. Por exemplo, você mora numa casa de aluguel, você perdeu o emprego por conta da pandemia, você não consegue pagar o aluguel, o proprietário, ele é notificado da sua situação, você quer entrar num acordo, pedir para parcelar, para jogar mais para frente, não há empatia do proprietário que pede o despejo. Isso impacta socialmente de forma terrível, né? Falta de esperança. Muitas pessoas talvez entrem até em depressão. Por quê? Porque perdem esperança, perdem a motivação de viver, de esperar algo bom. Porque tanta coisa ruim acontecendo, perco o emprego, meu familiar adoece e às vezes morre da doença, eu não consigo internar o meu familiar como ele merecia ser internado numa UTI que possa ajudá-lo, eu vejo ele falecer, tudo isso vai roubando de mim minha vida, eu fico me sentindo sem vida, sem motivação, sem esperança. Mudança drástica na economia, sim, empresas que abriram falência, pesquisem o número de empresas que abriram falência. Quando você argumenta com dados estatísticos, você traz relevância ao seu argumento, importância para ele. O número, a quantidade, quantos por cento de empresas faliram, isso significa pessoas na rua. Falta de empatia, o que mais está acontecendo no momento? Sim, Beatriz, muitas coisas estão acontecendo no momento, como vocês já enumeraram. Então, você está diante dessa proposta de redação. Tudo isso que vocês colocaram são fatores importantes, só que tem que escrever, viu? Você vai lá no seu rascunho e tenha esse passo importante de colocar por escrito tudo que vem na sua cabeça de ideias, certo? Como vocês têm essa atividade para ser feita em casa, então vocês vão pesquisar. Trouxe aqui para vocês, por exemplo, um link importante. Esse link, fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de Covid. Foi desenvolvido um artigo por uma pessoa estudiosa, um pesquisador. Então, não é qualquer artigo, eu não estou lendo aquilo que a UOL está mandando eu ler, por exemplo. Eu estou lendo pesquisa científica. E isso é muito importante a gente entender, porque vocês sabem que tudo que vocês pesquisam, vocês deixam um rastro digital na internet. Então, o cuidado que a gente tem que ter na manipulação das nossas ideias é muito grande, porque, afinal de contas, a computação vai me oferecer aquilo que eu gosto de ler. O cérebro artificial vai ler os meus caminhos e vai me oferecer o que eu gosto de ler. E, às vezes, vai reduzindo muito o mundo a uma bolha. Então, a gente precisa saber sair da bolha e, no caso de uma situação como essa, saber ler opiniões diversas sobre o assunto, tá certo? Sempre tem gente que acha uma coisa e outros acham outra. E é importante que eu leia pesquisa acerca de um e de outro, e não senso comum, opiniões rasas de pessoas que não têm autoridade no assunto, tá bom? Importante, então, sair do senso comum. Mas como sair do senso comum se eu só leio posts e situações oferecidas por pessoas que não são autoridade? Fica difícil. Eu vou ler achismos, eu acho isso, eu acho que todo mundo acha alguma coisa. Mas será que as pessoas procuram realmente saber o impacto, o que realmente acontece por pesquisa? Aí é importante o artigo de opinião ele estar fundamentado em opiniões sólidas, em questões sólidas. Não precisa ser só argumento de autoridade, no caso aqui da opinião de um especialista, mas eu posso trazer evidências. Eu posso pesquisar, por exemplo, o número de empresas que já fecharam por questões econômicas, certo? Trazer a citação da fonte, tá? O importante é sair do senso comum. Gente, quando a gente fala de
gabarito do Enem, a gente tem que lembrar sempre que eu marco 200 pontos também quando eu saio do meu repertório próprio e utilizo, no meu repertório próprio não, quando eu saio do senso comum e utilizo um repertório meu próprio, baseado na filosofia, baseado na sociologia, na literatura ou em outra área do conhecimento, tá bom? Por quê? Porque você tem lá como critério da competência 2, utilizar outras áreas do conhecimento, tá certo? Então, saber fazer uma citação é muito importante. Parafrasear algum escritor. Quando vocês estiverem lendo ou estudando sociologia, filosofia, ou lendo algum texto de literatura e surgir alguma frase relevante, eu sugiro que vocês anotem numa agenda especial de vocês para isso, um caderninho que vocês separem para isso, frases de efeito boas para o Enem. Tá? Porque conforme o assunto, você já vai ter pelo menos algumas cartas na manga. Assuntos importantes que os professores vão colocando, já deixa ali guardadinho da forma como você achar melhor, tá certo? Pode ser até de forma digital, vocês têm aí essas possibilidades em blocos de anotações. Este daqui foi o texto que a atividade trouxe para você e ela está lá no formulário, né? Estamos na era da Revolução 4.0, a transformação das relações humanas de mercado de trabalho. Se tivesse que grifar palavras-chave, quais vocês iriam grifar? Eu quero que vocês vão colocando aí no chat, para mim, as palavras-chave desse parágrafo, porque esse parágrafo é texto de apoio, tá bom? Estamos na era da Revolução 4.0, a transformação das relações de mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que enfrentamos uma pandemia que muda radicalmente a rotina de um povo e poderá causar impactos irreversíveis à vida. Aqui faltou uma crase no texto deles lá, tá? Rotina e economia. Palavras-chave, vamos ver. Transformação, pandemia, relações humanas. Que mais, gente? Lembra que eu passei um vídeo semana passada? Impactos também, muito importante. Essas palavras vão ter que ser copiadas também no seu esquema, sabe por quê? No seu esquema inicial, né? Consequências, muito bem. Porque você vai trabalhar essas palavras na sua cabeça para poder desenvolver sua tese. Que mais? Quem lembra do vídeo da semana passada? Qual foi o assunto? Ah, não acredito. Está aqui nesse parágrafo. Lembra que a gente falou da quarta revolução industrial? Nós estamos nela, hein? Isso, Aline, a quarta revolução industrial. Qual é a quarta revolução industrial? É esse mundo tecnológico de novas tecnologias digitais que nós estamos vivendo. É o mundo pós-pandemia, Lucas, exatamente. Então, vocês têm que casar na redação de vocês necessariamente para pontuar bem. O que vocês têm que casar? Isso daí que vocês estão colocando, essas palavrinhas-chave. Então, nós temos aí Revolução 4.0, nós temos aí transformação das relações humanas, pandemia, rotina do povo que muda, impactos irreversíveis, tudo isso que vocês colocaram ali, consequências. Vou fazer um parênteses. Imagine você na prova do Enem, você leu os 4 textos de apoio dessa forma aqui, grifando palavras-chave, pondo setinhas, enxugando cada texto com uma frase que você pode dizer que é a principal, que resume aquele texto. Tente ver como eles conversam entre si, porque eles conversam entre si, um acrescenta
uma ideia sobre o outro. E o que eu vou falar agora, gravem isso. É para parafrasear do jeito que vocês estão fazendo aqui. Não é para copiar. É diferente você entender o que o texto está falando e falar com as suas palavras, porque se você copiar tal qual está lá no texto, vão ser descontadas essas linhas das 30 que você tem que produzir. Então, não adianta depois você contar, fiz 30 linhas, só que das 34 você copiou. Não pode fazer isso, tá bom? Você deve sim parafrasear, porque as ideias da sua redação já estão aqui. Olha só, o que você vai ter que pôr na sua redação? Você vai ter que pôr necessariamente a era que nós contextualiza lá no parágrafo introdutório, que era que nós estamos na quarta revolução industrial, em que já há por si próprias transformações nas relações de mercado de trabalho, né? E daqui para frente, ó, o mundo pós-pandemia já vai cada vez mais ter transformações. Os empregos uns vão sumindo, outros vão chegando, porque as relações de trabalho estão se modificando só por conta do mundo da quarta revolução industrial. A automação das empresas, né? A nanotecnologia. Vocês sabiam que na China tem um edifício que foi construído inteirinho apenas por impressora 3D? Olha que revolução na forma de construção. Você já pensou o carro, por exemplo, que já existe a possibilidade de carro que dirige automaticamente, você não precisa pilotar. Isso para hoje parece algo ainda fora do cotidiano, mas o mundo pós-pandemia vai acabar absorvendo esse tipo de automóvel que dirige sozinho. Um automóvel que dirige sozinho, ele se envolve em pouquíssimos acidentes. Então, olha o impacto que vai haver, por exemplo, nas empresas de seguro de automóveis. É um mercado que tende, no futuro, a ir decrescendo. Então, a Revolução 4.0 por si já vai trazer mudanças muito grandes no futuro. E num futuro próximo, não pense que é um futuro muito distante, é um futuro de 5, 10 anos. Junta-se a isso a pandemia. Que mundo poderemos ter pós-pandemia? Então, o recorte temático está desenhado. Qual é o assunto que você vai fazer na sua redação, então? Você vai falar da pandemia, vai falar, mas não de forma expositiva. Eu vou expor sobre a pandemia, falar o que é a doença. Não, você vai fazer o recorte temático oferecido aí pelo texto motivador. É o impacto da pandemia no comportamento das pessoas nesse mundo que já é digital. E o que vai acontecer no futuro? Aí você vai definir um ponto de vista. Quem pode se arriscar numa tese aí? Hein? O que será? Qual vai ser o impacto da pandemia no comportamento do mundo de hoje? Vamos ler de novo aqui. O tema Covid-19 versus comportamento humano. Que mundo poderemos ter pós-pandemia? Qual é a sua opinião? Quem vai se arriscar, hein? Eu vi que estão tentando criar órgãos. Exatamente, Aline. Olha que mundo que nós estamos, no qual nós estamos adentrando, né? Um mundo muito diferente. E que possibilita isso? Esse mundo digital. Com certeza, essa criação de órgãos está ligada a isso. Avanço na tecnologia, na medicina. Tudo bem. A Beatriz Volpone está sugerindo aqui um caminho do avanço na tecnologia e na medicina. Muito boa tese que você pode preparar em cima disso daí. Então, você vai começar o seu parágrafo introdutório colocando, contextualizando, né? Que nós vivemos um mundo da quarta revolução industrial, da revolução digital,
E a partir deste nosso mundo, neste mundo que nós estamos vivendo, o impacto da pandemia veio agregar o quê? O avanço na tecnologia e na medicina. Então, como você pode redigir essa tese, Beatriz? Aí você vai pensar, né, em como você vai fazer uma frase de efeito da sua tese sobre esse assunto. O avanço a pandemia traz o avanço na tecnologia e na medicina para o mundo pós-moderno. Mas aí você vai ter que explicar isso depois isso é o seu ponto de vista, né, Beatriz? Aí no seu primeiro parágrafo você vai poder dar um argumento sobre isso. Por exemplo, a valorização dos profissionais da saúde. Pode ser um dos aspectos. Você vai poder pegar argumentos de evidência. Ficou evidente que a população percebeu a importância, tarará, tarará. É um dos argumentos que você pode utilizar. E depois você pode empreender uma pesquisa para saber que outro tipo de avanço a pandemia causou. E agregar no seu quarto parágrafo. E termina falando, no quinto e último, Beatriz, a importância, então, o impacto da pandemia e a importância do mundo tecnológico nesse avanço. E propor aí que a sociedade, por exemplo, avance no sentido de melhorar as condições de trabalho, tanto de cientistas, né? Isso pode ser, aliás, isso pode ser até a tese, e lá embaixo você propõe a solução. As faculdades abrirem, o governo também abrir incentivos para que os cursos melhorem, pode ser uma solução. Olha que bom. Já delimitou aí a sua tese, né? E até uma proposta de solução. Então, sempre é importante você se perguntar, por que eu tenho essa opinião? Por que essa questão está sendo discutida? Ela é relevante socialmente? É importante a gente pensar no mundo pós-pandemia? Olha aqui, a Mariana está dizendo, na Holanda são robôs que atendem os clientes em alguns restaurantes. Olha que impacto importante que a Mariana está trazendo. Isso é um impacto na sociedade. A Mariana ela pode discorrer sobre as questões econômicas. E quanto mais você fechar, Mariana, um recorte temático, mais importante, porque a questão é o comportamento humano. Você pode falar do comportamento humano em termos culturais, restaurantes e uma outra coisa. O texto, ele não é motivacional. O texto não é motivacional. O texto ele tem que ser, você vai dissertar sobre um assunto argumentando. Então, é importante, sim, no primeiro parágrafo, você elaborar a sua tese. Eu vou passar rapidamente aqui, pensando, então, nas partes do texto. O que o Lucas teve dúvida lá no formulário é porque o formulário eu dividi em partes do texto, e não para você já colocar todo o texto em si, é só o esqueleto. Então, vejam que essa atividade ainda é muito simples. No parágrafo introdutório, se você ler lá no formulário, ele está pedindo sua tese. Qual é a sua tese? Eu não pedi ainda para você redigir o parágrafo certinho, com a contextualização do assunto e terminando com a tese. Não, é só a tese. Porque eu quero saber se você sabe o que você vai defender. Tem que ser a tese, tá bom? E depois os argumentos que você vai estabelecer. Aqui vai vir só na finalização, quando a gente fizer a outra atividade, que vai ser a produção do texto inteiro, vai ter que ter os elementos coesivos entre os textos. Então, aqui é o que vocês já fizeram, tá? Ó, o parágrafo introdutório, estou pegando um recorte do nosso formulário, tá? Tem 5 minutos para acabar a aula, eu vou ver se eu consigo deixar claro para vocês. Trata-se do início do texto do gênero dissertativo argumentativo, no qual deverá aparecer o seu posicionamento, a sua tese frente à polêmica que o tema pode gerar. Escreva abaixo a tese que você pretende defender. Aqui eu peguei um exemplo de vocês, tá bom? A pessoa escreveu: primeiro, começarei relacionando a pandemia atual com as já acontecidas anteriormente e que medidas eles tomaram para sair de tal.
Depois, apresento como estar de quarentena em relação ao distanciamento e social, como as pessoas estão vivendo como alguém com doenças sociais, depressão e relacionados, estão lidando com a quarentena. O nosso aluno aqui, ele se preocupou em tentar mostrar para mim tudo o que ele vai fazer no texto inteiro. Nesse momento, não precisava fazer tudo isso, era só colocar a tese. Escreva a tese que você vai defender. Por exemplo, o mundo pós-pandemia será um mundo melhor porque o avanço na tecnologia e na medicina será maior. Enfim, estou chutando aqui. Só isso. Agora, como ela vai defender isso daí? Por que que aí eu me pergunto como leitora, por que que o avanço na tecnologia e na medicina vai ser maior? Vai ter que provar para mim por meio de 2 argumentos distintos, no segundo e no terceiro parágrafo. Entenderam? Ficou claro? Argumento 1, argumento 2, é o que tem, Lucas, no formulário, né? Argumento 1. Isso. Isso, Lucas. Segundo parágrafo do texto é o primeiro argumento. Então, vamos supor que eu vou falar do avanço na tecnologia e na medicina. Então, no meu primeiro argumento, Beatriz, eu já vou falar do avanço na tecnologia e o outro argumento eu vou falar na medicina, ou vice-versa. Essa ordem não é necessária. Mas eu tenho que lembrar que eu vou ter que desenvolver os 2 ganchos que eu deixei na minha tese. E é bem bacana sempre vocês deixarem esses 2 ganchos para os 2 argumentos do desenvolvimento, tá bom? E depois, eu quero deixar aqui para vocês, porque a gente sabe que 50 minutos na semana tá bem pouquinho. Tem mais o centro de mídias, que é hoje, né? Terceira série, 6h30 estamos juntos lá. Quem entrar já manda para mim que eu quero marcar ponto de participação, porque eu vou ter que gerar um conceito depois, e esse conceito vai depender desses pontos, tá bom? Estão vendo esse site aqui, estude.com, vocês já conhecem? Quem não conhece ainda, vai lá, porque é uma plataforma que é muito boa na área de redação, ela trabalha todas as disciplinas, a Clara já conhece. Eu sugiro que você entre lá nas aulas, Clara, de projeto de texto, por exemplo. Tem várias aulas de projeto de texto, que é o que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui, um projeto de texto. Ela é muito boa, essa plataforma. A Beatriz também concorda comigo. As aulas são breves, os professores são bem objetivos. Você que quer ter um bom resultado no seu Enem, vai lá, já separe aí 30 minutos da semana para estudar redação, 40 minutos, e vamos trabalhar firme. Não faça a minha atividade só por fazer, tá bom? Para marcar ponto. Faça com empenho. O que será um esqueleto de uma redação, um esquema de uma redação, o que é um projeto de texto. É isso que eu estou pedindo. E depois a gente vai confrontar o seu projeto com o texto que você fez. Se realmente você fez aquilo que você se propôs a fazer. Sendo feito dessa forma didática, não vai ter jeito de você errar na estrutura do texto argumentativo. Então, ele não tem que ser motivacional, mas ele tem que convencer. Ele é um texto que quer convencer o leitor do seu posicionamento, tá bom? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu estou aberta aqui, pode me mandar no WhatsApp ou falar por aqui, que a gente vai responder as suas dúvidas. Inclusive, quando vocês estiverem fazendo as atividades, pode me chamar, tá bom? Gostaram da aula? Foi esclarecedora? Gostei muito da aula de hoje. Que bom, Lucas. Eu espero que eu tenha tirado suas dúvidas. De boa. Beatriz, estou aqui sempre para ajudar vocês. Se for fazer e tiver dúvida, ai, não estou entendendo, não lembro o que a professora falou. Vai chamar a professora, tá bom? E outra coisa, não tentem fazer sem antes se alimentar tematicamente sobre o assunto. Como que você vai argumentar sobre uma coisa que, afinal de contas, o impacto, né, da pandemia,
num mundo da quarta revolução industrial, no comportamento das pessoas, é algo para se pensar e se refletir. E, ó, pode ser tema de redação de Enem, hein? Preparem-se para isso. Pro, eu acabo de ter uma ideia. Fala aí, Lucas. Por que você não aposta esse material lá no Class para a gente conseguir poder fazer aquela redação naquele formulário? Mas eu vou fazer isso, Lucas. Pode esperar que assim que eu acabar aqui, eu vou fazer isso. Até a próxima, Beatriz. Um prazer estar com vocês aqui, linda.